pessoal, tudo bem? Tô aqui para fazer uma breve revisão com vocês do nosso primeiro simulado de fevereiro deste ano, simulado que vai acontecer no próximo dia 10 de maio, tá? Esse simulado vai conter 45 questões de linguagens. Das 45 questões de linguagens, mais da metade delas são de língua portuguesa. Então, assim, a gente precisa pensar em algumas questões que são bastante importantes e recorrentes nos nossos estudos, tá? A primeira delas é, obviamente, a noção de gênero textual. Por que isso? A gente sabe que todas as questões elas vão envolver texto ou pelo menos fragmentos de texto, certo? E esses textos ou fragmentos de texto, eles vão pertencer a um gênero textual. Então, assim, a gente precisa relembrar algumas noções, alguns gêneros, na verdade, que a gente já trabalhou, tanto este ano quanto nos anos anteriores, certo? Por que isso? Algumas questões elas vão requerer de vocês alguns conhecimentos específicos sobre esses gêneros. Outras questões, não. Mas saber as características desses gêneros faz com que vocês ganhem tempo para a realização da questão, certo? Então, assim, que gêneros são esses? Bom, gêneros que são bastante presentes e recorrentes nas provas de língua portuguesa, certo? E também no nosso dia a dia, sobretudo. Como, por exemplo, a noção de notícia, o gênero reportagem, as tirinhas, os anúncios publicitários, a crônica, o conto, certo? Então, são gêneros que são bastante presentes para nós, nosso cotidiano e também que são recorrentes nas provas, tá? Então, assim, outra coisa importante, fundamental e, assim, recorrente em várias apostilas nossas, a noção de função da linguagem, que está muito relacionada com a noção de gênero textual. Por quê? Quando a gente pensa e quando a gente define a função predominante de um texto, a gente leva em conta o propósito comunicativo, o elemento da comunicação em destaque nesse texto, certo? Então, assim, a gente precisa revisar as 6 funções das linguagens: emotiva, apelativa, referencial, poética, fática, metalinguística. Todas essas, certo? Mais do que isso, que mais que a gente precisa revisar? A noção de variação linguística, tá? Lembrando que a língua portuguesa é composta por variantes linguísticas, desde a norma culta, linguagem, uma variante informal, certo? Uma variante de registro, regional, sócio-histórica, até mesmo virtual, quando a gente pensa no internetês, por exemplo, tá? Então, assim, a noção de variação linguística é importante para nossa prova. Além disso, o que mais que eu preciso revisar e que também a gente, se a gente parar para pensar, é muito comum e recorrente na nossa trajetória, certo? A questão dos mecanismos coesivos, tá? Então, assim, não tem apostila, não tem texto, não tem questão trabalhada em sala de aula que não leve em conta a noção de mecanismo coesivo. Isso precisa ser levado em conta, certo? Então, assim, lembrando que a gente tem 3 tipos de mecanismos coesivos: o sequencial, o lexical e a elipse, tá? O que é o sequencial? São as conjunções que dão sequência ao texto, tá? Então a gente precisa revisar aí algumas noções semânticas que cada uma das conjunções estabelece, tá? Então precisa revisar as noções, os sentidos das conjunções, ok? Os lexicais: pronome, sinônimos, substantivos, hiperônimos, homônimos, todos esses elementos que eles trabalham com a ideia lexical mesmo, tá? E a elipse, que pode vir a ser um mecanismo coesivo, ok? Então, assim, lembrando que a elipse é a supressão de um termo na frase, certo? Para além disso, um conteúdo que a gente viu esse ano já no capítulo 28 e que a gente viu e que foi bastante recorrente no ano passado, a noção de paralelismo. Uma questão super importante aí para a questão estética e estrutural do texto, tá? Então, a ideia de paralelismo sintático e semântico. Lembrando, o que é paralelismo semântico? Ideias semelhantes, certo? E paralelismo sintático, estruturas idênticas, ok? Para finalizar, pessoal, assim, uma última noção, uma noção também que a gente viu no capítulo 28 e que muitas vezes é explorada, já foi explorada, inclusive, na prova do SME, é a noção de intertextualidade, tá? Então, assim, lembrando que intertextualidade é um recurso criativo, é um recurso intencional presente no texto, tá? E é essa relação que um texto estabelece com o outro. É uma relação que
tem um propósito comunicativo e intencional no texto, ok? Pessoal, para a prova, a gente precisa revisar esses pontos, certamente revisando eles, a gente vai fazer uma boa prova e com certeza dará tudo certo. Desejo uma boa prova para vocês e até a próxima!